Coleção Top 5 Criaturas Bizarras, Parte 2. Outra vez, reunimos em um único vídeo 5 casos de avistamento de criaturas muito bizarras, que já apresentamos aqui no canal. Não deixe de curtir, comentar e, se possível, compartilhar este vídeo. Visite o canal e conheça mais casos assustadores do tipo e de outras temáticas sobrenaturais. Inscreva-se e clique no sininho. Toda semana temos vários casos novos e apavorantes para sua diversão e entretenimento. Primeiro caso: pesadelo no quarto do hotel. Meu nome é Alberto, e o que eu vou contar para você aconteceu de verdade, comigo e com a minha família. Já faz algum tempo, e mesmo assim, eu não esqueço um único detalhe sobre esse desagradável acontecimento. Infelizmente, até os dias de hoje, sempre que eu conto essa história para alguém, ninguém acredita. Mas esse fato de ninguém acreditar, para mim não significa nada. O importante é que eu estava lá e vi com os meus próprios olhos. Minhas faculdades mentais estavam e estão até hoje em perfeito funcionamento. Então, eu tenho certeza absoluta de ter passado por aquilo, que eu presenciei, e, portanto, eu sei que foi real. Tudo começou porque finalmente as férias escolares haviam chegado. Meu pai tinha planejado uma viagem de carro até o sul do país. Era uma viagem longa e cansativa, mas eu estava muito empolgado, pois não conhecíamos nada na região. Nunca tínhamos ido para lá, e isso era muito estimulante para minha família. Queríamos sentir aquele gostinho de aventura, portanto, não planejamos muita coisa. Não tínhamos em mente nenhum lugar específico para nos hospedar, nem hotel algum reservado. Nós visitaríamos várias cidades que queríamos conhecer e ficaríamos um tempinho em cada uma, escolhendo onde se hospedar casualmente mesmo. Foi justamente em uma delas que aconteceu a minha história. Era uma pequena e simpática cidade típica do interior. Assim que chegamos nela, fomos direto ao primeiro hotel que vimos, para nos registrar, pois já era tarde da noite, e resolvemos deixar os passeios para a manhã do dia seguinte. Estávamos exaustos e só pensávamos em descansar. Desse modo, fomos para os quartos dormir. Meu pai e a minha mãe pegaram um confortável quarto com cama de casal. Enquanto isso, meu irmão e eu pegamos outro quarto com 2 camas de solteiro. Não era um quarto com um ar muito agradável. De cara, ele me deu uma sensação muito estranha. Eu tinha a impressão de que alguém nos observava o tempo todo, de dentro do quarto mesmo. Mas eu concluí que isso era coisa da minha cabeça, e que o aposento, para repousar, estava muito bom. Eu só queria esticar o corpo e relaxar. Assim que nos acomodamos no quarto, o meu irmão, de tão cansado que estava, desabou em uma das camas e dormiu com a mesma roupa que estava vestindo durante o dia, por cima das cobertas mesmo. Eu, depois de ter me preparado normalmente para dormir, apaguei a luz e deitei na outra cama. Tudo parecia muito bem e eu consegui pegar logo no sono. Entretanto, por volta de 2 horas da madrugada, comecei a sentir um incômodo e acabei acordando. Estranhamente, meus ouvidos captaram o som de passos pelo quarto. A janela estava fechada, mas a cortina entreaberta deixava adentrar um pouco de luz do letreiro que iluminava a fachada do hotel. Eu estava olhando a parede, então virei a cabeça para ver por que o meu irmão estaria andando pelo quarto, já que ele estava muito cansado quando chegamos e tinha ido logo dormir. Quando eu olhei na direção da outra cama, vi que ele ainda estava lá, deitado do mesmo jeito, com as mesmas roupas e ainda por cima das cobertas. Notei que ele dormia profundamente. Inclusive, nem tinha se mexido.
Pensei que o som poderia ter vindo do lado de fora do hotel e fechei os olhos para tentar dormir de novo. Foi então que novamente ouvi aqueles sons estranhos. Eles estavam vindo da direção do armário que havia na parede em frente às camas. Eu olhei com os olhos bem apertados para enxergar melhor e vi aquilo que eu jamais conseguirei esquecer. É difícil descrever, mas era um bicho muito estranho, cerca de 1,5 metro de altura. Era extremamente magro e andava com as costas curvadas, como se fosse corcunda. Dava para ver até as costelas e as vértebras da sua coluna através daquela pele fina, esticada e amarronzada. Eu fiquei completamente horrorizado com aquela visão do inferno e eu não conseguia sequer me mexer. Ele estava andando na direção da cama do meu irmão. Andava como se fosse uma galinha, com a cabeça balançando e virando para cá e para lá, com movimentos rápidos, mas desajeitados. Era a coisa mais hedionda e grotesca que eu já tinha visto na minha vida. Quando aquilo chegou aos pés da cama do meu irmão, começou a olhar para ele de um jeito repugnante e foi esticando a mão para encostar nele. Eu o observava completamente assombrado, enquanto ele agarrava o pé do meu irmão. Segurou-o durante um tempo e depois soltou. De repente, com um pulo rápido e brusco, subiu na cama. Nesse momento, ele começou a andar por cima do colchão onde o meu irmão estava dormindo, usando os braços também, como se fosse um cachorro. Parecia que ele estava farejando alguma coisa no corpo do meu irmão. Eu estava inteiramente paralisado de medo. Não tinha ideia do que era aquilo, de onde veio, ou o que aquela coisa estranha podia fazer com a gente. Continuei olhando até que ele ficou de pé de novo, na cama do meu irmão, em cima dele, com um pé de cada lado do seu corpo. Senti que se eu não fizesse alguma coisa naquele momento, algo de muito ruim poderia acontecer. Eu tinha que tomar alguma atitude, ou poderia ser tarde demais. Dei um pulo e peguei a primeira coisa que eu encontrei na minha frente para atacar aquela criatura, meu travesseiro. Fiquei de pé, na minha cama, e soltei um grito bem alto, me colocando em posição de ataque. O bicho, virando a cabeça, olhou para mim, e eu vi aqueles olhos totalmente brancos e opacos, sem pupilas nem íris, me olhando, examinando. Era um olhar sem vida, sem brilho, repulsivo. A boca se abriu como se ele tivesse rosnado, com os inúmeros dentes pontiagudos se mostrando. Obviamente, eu achei que ele iria me atacar. Já estava me preparando para o pior, quando meu irmão se virou e, mesmo com muita dificuldade, estendeu a mão até a lâmpada da cabeceira da cama e acendeu a luz. E foi nesse momento que mais uma coisa estranha aconteceu, talvez a mais estranha de todas. Quando subitamente a luz acendeu, o bicho simplesmente desapareceu. Eu olhei para o rosto do meu irmão o mais rápido que eu pude e notei que ele estava muito pálido e tremia igual a vara verde. Ele me contou que estava acordado enquanto tudo aquilo acontecia, mas não conseguia se mexer, nem mesmo abrir os olhos. Ele ouviu os passos, sentiu o bicho segurar seu pé e pular na cama. Percebeu que a coisa roncava e gemia enquanto cheirava seu corpo. Notou que da boca da criatura saía um bafo com cheiro de carniça. Mesmo sentindo tudo isso, ele não conseguia fazer nada. Era como se ele estivesse petrificado. Não tinha forças para falar, me chamar, nem se movimentar. Só depois que eu gritei, atraindo a atenção daquela coisa, foi que ele conseguiu reunir todas as suas forças, se virar e esticar o braço para acender a luz. Nós reviramos o quarto todo e não achamos absolutamente nada, nenhum lugar de onde aquilo poderia ter saído ou onde poderia ter se escondido. A partir daquele momento, deixamos a luz acesa e não conseguimos mais dormir pelo resto da noite. No dia seguinte, logo pela manhã, pedimos aos nossos pais para irmos embora para outro hotel e depois de muito trabalho conseguimos convencê-los. Eu não sei o que era aquilo e nunca mais tive nenhuma experiência sobrenatural na minha vida e nem quero ter.
Só sei que eu vou ter pesadelos com aquela coisa enquanto eu viver. Segundo caso: Pequenos e Diabólicos. Olá, o meu nome é Fabiano. Eu moro no subúrbio de São Paulo e atualmente tenho 34 anos. Estou aqui para contar e testemunhar sobre um caso estranho e muito sinistro que aconteceu comigo há cerca de 10 anos. Era um dia completamente normal e comum. Nada de interessante ou esquisito tinha ocorrido comigo naquela data. Bom, nada até que já fosse bem tarde da noite. Aí sim, aconteceu algo que eu jamais esquecerei. Eu tinha trabalhado bastante aquele dia, estava exausto e só queria ir para casa descansar um pouco para no dia seguinte começar tudo de novo. Então, por ter trabalhado além do meu horário normal, eu acabei perdendo o último ônibus da linha que eu utilizava. Tive que pegar outra condução, que, por ter um itinerário diferente, me colocava em um ponto bem longe de onde eu moro. Esse ônibus me deixava numa avenida movimentada, e de lá eu tinha que andar bastante até chegar em casa, mais ou menos uns 10 quarteirões. Mas tudo bem, eu fui andando depressa, apesar de estar muito cansado e com sono. Conforme eu ia chegando mais perto de minha residência, mais escuro ficavam os arredores, pois já fazia tempo que os poucos postes que haviam na minha rua estavam com a lâmpada queimada. Isso deixava a minha rua muito escura, só com as luzes fracas de algumas casas iluminando um pouco a área. Entretanto, eu nunca tive medo de andar por ali. Mesmo sendo tarde e sem uma boa iluminação, a vizinhança era bem segura na época. Nesse dia, depois de entrar na minha rua e andar mais ou menos até a metade do caminho para casa, eu passei por um cruzamento onde a outra rua, virando à esquerda, só tinha um poste. Eu não sei qual era o problema desse poste, mas a luz dele era sempre fraca e quase não iluminava nada. Quando eu estava passando pela esquina da tal rua, eu vi, ao longe, uns garotos brincando com algo que parecia ser um cachorro. Eu atravessei a rua e já estava indo embora, quando eu notei que eles não estavam brincando, e sim maltratando o cachorro, jogando pedras e chutando o pobre coitado. Eu pensei comigo mesmo, essa molecada não respeita mais nada hoje em dia. Então, resolvi ir lá, dar um fim naquela algazarra. Enquanto eu me aproximava deles, eu soltei logo um grito dizendo: "Ei, parem com isso, deixem o cachorro em paz." Então, os 3 garotos que estavam lá pararam de machucar o cachorro e olharam para mim. Mesmo sem conseguir enxergar muito bem, por causa do poste problemático, eu continuei: vocês 3, parem com isso é uma covardia." Enquanto eu me aproximava, os 3 garotos se olharam e cochicharam entre eles alguma coisa que eu não conseguia ouvir. Eu já estava me preparando para dar aquele sermão, quando o cachorro aproveitou que agora tinha uma ótima oportunidade para fugir e saiu correndo. Quando ele fez isso, ativou uma dessas luzes com sensor de movimento de uma garagem das casas que tinha lá ao lado. Quando a luz acendeu, o meu coração quase parou. O que pareciam ser 3 garotos não eram 3 garotos. Eram 3 criaturas humanoides absolutamente bizarras, com as suas peles muito escuras e meio acinzentadas. Estavam vestindo trapos sujos e com um péssimo cheiro. Não tinham mais que 1 metro de altura e eram muito magras. E os ossos da coluna pareciam sair da pele. Seus cabelos, ralos e compridos, passavam da altura dos ombros. Quando eu vi aqueles pequenos monstros na rua, a poucos metros de mim, eu entrei em pânico e saí correndo na direção oposta. Um deles gritou alguma coisa e os outros 2 responderam imediatamente. Eu não conseguia entender nada e nem queria saber o que é que eles estavam falando. Eu só sei que a voz deles era algo aterrorizante. Era uma voz muito grave e profunda, tão
tão grossa que parecia ter sido proferida por um gigante, mas só que saíam de criaturas que pareciam crianças pelo tamanho. Eu olhei para trás e eles estavam correndo atrás de mim, soltando gritos naquele tom grave que parecia um trombone desafinado. Depois de uns 100 metros, eu olhei para trás novamente e vi que eles tinham parado de me perseguir. Na verdade, eles tinham desaparecido e eu não fazia ideia de onde eles poderiam estar. Assim que eu cheguei em casa, eu me tranquei lá dentro. Tentei disfarçar, fingindo que não estava nervoso para que os meus pais não se preocupassem. Além disso, eu também não saberia explicar para ninguém o que eram aquelas coisas. Acho que mesmo que eu tentasse contar, ninguém acreditaria. Acabei mudando o trajeto que faço para voltar para casa, mas mesmo assim, eu já passei por aquela rua mais algumas vezes de noite e nunca mais vi aqueles monstrengos que pareciam pequenos diabos. Eu não sei por que estavam lá, ou por que estavam maltratando o cachorro. Isso é algo que eu nunca vou saber. Também nunca mais vi aquele cachorro. Eu só espero que os diabinhos não tenham ido atrás dele depois de me botarem para correr. Terceiro caso, a criatura marrom. Meu nome é Flávio e atualmente tenho 25 anos de idade. O meu caso, na verdade, não é apenas um evento isolado ou algo que ocorreu apenas uma vez. É uma coisa que vem acontecendo comigo há muito tempo. O fato é que há pouco tempo atrás houve um episódio que me deixou muito assustado e mudou completamente o meu modo de avaliar a situação pela qual eu ocasionalmente passo. Bom, então eu vou explicar tudo desde o início. Trata-se de um avistamento de um ser bem estranho e feioso que eu vejo desde que eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos. É uma criatura baixa, porém troncuda, com longos braços finos, assim como as pernas. A cabeça é bem grande e parece ser quase grudada ao resto do corpo. É como se não tivesse pescoço. A pele dela parece ser como uma casca amarronzada, como se fosse a casca de uma árvore. Os olhos até lembram os olhos humanos, mas a boca é a pior coisa. É enorme e cheia de dentes afiados. Ela nunca me fez mal nenhum, apesar de me assustar muito às vezes. Eu a acho tão horrenda que nunca consigo olhar muito tempo para ela. Geralmente acontece assim. Eu estou andando em algum lugar e passo o olho por algum canto e pronto, lá está ela olhando para mim. Apesar disso, eu só a vejo de relance, porque quando eu volto com o olhar para onde eu a vi, ela não está mais lá, pois simplesmente já sumiu. Algumas vezes, ela já chegou a rosnar para mim, o que não me agrada muito, mas contato físico ela nunca fez. Ainda bem, né? Na primeira vez que eu vi essa criatura, acho que eu tinha uns 8 anos, e eu me assustei muito, já que eu era apenas uma simples criança. Eu estava na minha casa e havia acabado de tomar banho. Então, eu saí do banheiro e ia para a cozinha, mas para isso eu tinha que passar pela porta do meu quarto. Quando eu passei em frente, eu vi aquela criatura parada, me observando de cima da minha cama. Eu saí correndo, claro, mas apesar do meu medo, ela não veio atrás de mim. Essa foi só a primeira das várias vezes que eu a veria. Eu nunca contei sobre ela para ninguém. E o motivo principal disso era que ninguém mais a enxergava, apenas eu. Às vezes eu a avistava ao lado de alguém, mas a pessoa mesmo não tinha a menor noção de que estava tão próxima de um ser tão medonho. E outra coisa, não importava o lugar. Eu a via no banheiro da escola, na casa dos meus amigos ou familiares. Até na rua eu cheguei a avistá-la algumas vezes. Mas como sempre, eu era o único a notar a sua presença. Então, com o tempo, eu acabei pensando que isso podia ser algo da minha cabeça, que fosse só a minha imaginação persistente.
Essa minha teoria foi por água abaixo há algumas semanas atrás. E você vai entender o porquê agora, pois eu vou falar sobre o último avistamento da criatura. Como eu disse lá no início, foi esse fato que mudou completamente o meu modo de encarar a situação. Eu estava no trabalho, indo para minha mesa, quando passei perto da máquina de Xerox e vi a criatura de relance em cima da máquina. Como sempre, eu apenas ignorei aquilo. Mas, de repente, eu ouvi um grito vindo da copa que fica ao lado dessa copiadora. Eu fui correndo ver o que era, e era a secretária da empresa. Ela estava com os olhos arregalados e com uma cara de quem estava bem apavorada. Eu perguntei o que foi, e ela falou: "Você viu aquilo?" Quando ela falou isso, o meu coração parecia ter parado. Eu falei: "Viu o quê?" Para saber o que ela tinha visto. Ela falou que viu um bicho que parecia ter um tamanho de um cachorro grande, mas que não era um cachorro. Eu pedi para ela explicar detalhadamente o que ela tinha observado, e ela descreveu exatamente o meu amiguinho de infância. Ela falou que se assustou e pulou para trás, mas quando ela olhou para o mesmo local de novo, ele não estava mais lá. Foi aí então que eu descobri que essa criatura não é algo que a minha cabeça criou. Até hoje, eu não tenho ideia do que seja aquilo. Mas se em 17 anos ela não me atacou, não há motivo nenhum para eu me preocupar com isso agora. Apesar de, às vezes, ela quase me matar de susto. Quarto caso: o terrível ataque da fera. Meu nome é Armando. Tenho hoje 62 anos de idade e moro no estado de São Paulo, em uma grande e bem desenvolvida cidade do interior. Estou enviando este relato depois de ter lido várias histórias na internet sobre o mesmo assunto do qual se trata o meu caso. Um animal grande, muito peludo e com enormes garras e dentes afiados. Sim, é isso mesmo que você pensou. Eu estou falando sobre um lobisomem. Depois de ver tanta gente afirmando que o bicho é real, eu achei interessante também contar o que eu sei a respeito. O fato que eu passo a relatar na sequência é a mais pura realidade. Eu posso dizer isso porque eu tive algumas provas na mão. Fantástico ou não, inacreditável ou não, apavorante ou não, eu vi as evidências. Minha cidade fica logo ao lado da grande metrópole de São Paulo e antigamente possuía muitas indústrias e fábricas. Mas devido às altas taxas e impostos municipais que estavam sendo cobrados, muitas dessas empresas saíram daqui e se mudaram para outras cidades que ofereciam grandes incentivos para a implantação de empresas e indústrias no interior. As empresas que não se mudavam ou não aceitavam a alta de impostos ficavam praticamente paralisadas naquela época. Grandes indústrias fecharam e permaneceram com os seus pátios abandonados e inúteis. Inclusive uma na qual eu cheguei a trabalhar, mas que no momento eu prefiro não citar o nome. Estávamos na década de 90 e um grande shopping center estava sendo construído bem no centro da cidade. As obras já estavam perto de serem concluídas, motivo pelo qual o trânsito estava mais enrolado do que o normal e faltavam vagas para estacionamento de veículos em quase todos os lugares. Devido à falta de vagas para se estacionar os carros, e como o pátio da empresa que eu citei anteriormente estava desativado, resolveram transformá-lo em um grande estacionamento, que funcionaria, a princípio, como rotativo, pelo menos durante algum tempo. Essa área, que se transformou em estacionamento, ficava próxima à linha do trem, e era uma área meio feia, com cara de abandonada, com muitas árvores mal cuidadas e bastante mato ao redor.
mas servia para sua finalidade básica. Inclusive, quem morava pela região começou a deixar os seus carros pernoitarem ali, devido ao preço que era mais convidativo do que dos outros estacionamentos existentes. Certo dia, em uma sexta-feira, eu me desloquei até o centro da cidade para ir fazer algumas compras em algumas lojas. E como havia o problema para se estacionar, eu deixei o meu carro no estacionamento citado. Fui fazer as minhas compras e, após algum tempo, voltei para buscar o meu carro. Quando cheguei no estacionamento, eu vi um grande tumulto entre algumas pessoas, sendo que uma delas era o senhor que fazia a segurança do lugar. Também notei um rapaz com algumas fotos na mão, reclamando de alguma coisa com esse vigia. Ele dizia: "E agora? Como isso será resolvido?" E o segurança lhe respondia: "Não tem problema, o carro já foi levado, mas você tem as fotos." O rapaz novamente pergunta: "Mas será que vão pagar?" "Eu acho que sim, pois você tem as provas", disse o segurança. E ficaram ali conversando, sendo que eu não pude deixar de ouvir. Então, quando o rapaz foi embora, eu perguntei ao vigia o que tinha acontecido. E foi quando ele me contou uma história inacreditável, mas que iria me comprovar através das fotos. Ele disse que alguns carros passavam a noite no estacionamento, sendo que na manhã desse dia, quando ele chegou ao local, uma mulher o procurou, dizendo que o seu carro estava com a frente toda destruída e que estava muito assustada. Aquele rapaz que estava conversando anteriormente com ele era o marido da tal mulher. Ele falou que foi ver o carro e, quando chegou no lugar onde o mesmo estava parado, não acreditou no que viu. O carro estava com vários rasgos no capô, como se tivessem sido feitos por unhas muito afiadas, e que o para-choque estava todo mordido e destroçado, com pedaços arrancados, sendo que os pedaços estavam no chão, ao lado do veículo. Era como se alguma coisa tivesse atacado o carro com unhas e dentes, e houvesse rasgado o capô como se ele fosse feito de papelão, e comido partes do para-choque. Contou que havia pedaços da frente do carro espalhados ao redor do veículo. Ainda comentou que o mais incrível é que ao lado do carro, cujo chão era de terra, haviam marcas de pegadas de algum animal. E pelo jeito dessas pegadas, deveria ser um bicho bem grande e pesado, pois as pegadas eram enormes e bastante profundas. Também foram encontrados, entre os fragmentos do veículo, tufos de pelos escuros e acinzentados, bem grossos, que não pareciam ser de animal nenhum comum ali nas redondezas. Eu fiquei pasmo com toda aquela história. Eu ainda não estava totalmente convencido quando ele me perguntou se eu queria ver as fotos. É claro que eu quis, né? Então, ele me mostrou as fotografias. As fotos mostravam nitidamente o carro com o capô todo rasgado, assim como o para-choque, que estava completamente destruído. As fotos seriam usadas como provas. Depois, ele me chamou para ir até o local onde o veículo estivera estacionado, que era no fundo do estacionamento, perto de algumas árvores velhas e tombadas. Quando eu cheguei lá, eu vi muitos destroços no chão, como partes plásticas do para-choque e alguns pedaços de metal. O carro realmente tinha sido destruído. Os pelos escuros já tinham sido levados pelo vento, mas a parte mais incrível do ocorrido eram realmente as pegadas do monstro que fez aquilo. Eram semelhantes às pegadas de cachorro, porém muito maiores. Eram maiores até do que as pegadas de um pé humano de grandes dimensões. Elas mostravam vários dedos em volta e que foram bem aprofundados na terra, mostrando que a fera era mesmo muito pesada. Perguntei ao vigia se à noite não ficava ninguém ali, e ele disse que não, que só vinham pela manhã bem cedo. Eu também o indaguei sobre o que poderia ter feito aquilo, e ele, olhando ao redor e abaixando o tom de voz, me perguntou meio assustado:
Você acredita em lobisomens? Eu fiquei mudo. Eu não sabia o que dizer. Então, ele complementou dizendo: Rapaz, eu vim do interior. E o meu pai e o meu avô sempre me contavam histórias estranhas sobre esse tipo de bicho que surgia em noites de lua cheia e até atacava pessoas, chegando a matar algumas. Eles me relatavam com tanta seriedade que eu não acho que estavam mentindo. Além disso, muitas outras pessoas de lá de onde eu vim diziam que já tinham comprovado a existência dessa criatura. E eu acredito neles. Depois de tudo que eu vi aqui, eu só posso afirmar que foi essa tal criatura. Só pode ter sido ela. Até porque, nesta última madrugada, além de ser sexta-feira, foi noite de lua cheia. Eu agradeci por ele ter me mostrado tudo aquilo, me despedi e fui embora. Mas aquilo me deixou perplexo, pois eu vi as fotos do carro com a frente toda destruída e os pedaços do veículo no chão, além das marcas das pegadas em volta do local. Eu não consigo imaginar nenhum animal normal capaz de agir com tamanha brutalidade. Se a criatura fez aquilo num carro, imagine o que ela poderia fazer com uma pessoa. Infelizmente, naquela época, sistemas de monitoramento e câmeras de segurança ainda eram itens caros e pouco utilizados em lugares como aquele estacionamento. Senão, com certeza, teríamos alguma imagem do animal que fez aquele estrago. Eu não posso afirmar que foi um lobisomem com 100% de certeza. Mas após tantos relatos de pessoas que já contaram fatos sobre essa criatura, e com base no que eu vi, eu posso dizer que é capaz de ter sido um bicho desses sim. No momento, a minha maior certeza é de que eu não gostaria de ter estado lá no momento do ataque para constatar se era ou não um lobisomem. Quinto caso, o cachorro misterioso. Olá, meu nome é Alberto e o caso que vou narrar aconteceu comigo há alguns meses. Eu nunca presenciei nada de anormal ou sobrenatural na minha vida, até aquele dia. Era um dia comum e eu estava no meu quarto vendo televisão. Comecei a ficar com fome e resolvi ir até a cozinha da minha casa arrumar alguma coisa para o meu jantar. Preparei 2 sanduíches com um copo de refrigerante. Quando eu acabei e já estava voltando para o meu quarto, resolvi dar uma olhada no quintal, pela janela da cozinha. Estava bastante escuro. Mesmo assim, deu para ver o meu cachorro cheirando o chão perto de uma árvore que tem lá. Eu o chamei, mas ele continuou cheirando o chão como se nem tivesse me ouvido. Eu continuei chamando enquanto me dirigia para o meu quarto. Eu o chamei mais uma última vez. E dessa vez, ele levantou a cabeça na minha direção, e eu pude ver os reflexos da luz nos olhos dele. Ele então abaixou a cabeça e continuou cheirando o chão. Bom, já que ele queria ficar lá, tudo bem, problema dele. Então eu entrei no meu quarto e quando eu vou deitar na cama, eu vi o meu cachorro enrolado num monte de roupa suja que tinha no chão. E ele estava dormindo ali já fazia um bom tempo, pelo jeito. Então eu saí correndo para fora do meu quarto até o quintal para ver que bicho que estava lá. Mas o quintal já estava vazio, não tinha mais nada lá. O que eu tinha visto era um bicho grande, do tamanho de um pastor alemão, e muito peludo. Foi justamente por isso que eu confundi com o meu cachorro. Não tinha como ser um gato, pois o animal era muito maior. E além disso, não dá para um cachorro de rua entrar e sair do quintal de casa, já que o muro tem quase 3 metros de altura. Eu não tenho ideia do que poderia ter sido aquilo, mas agora eu durmo com a porta do meu quarto fechada e bem trancada. E essa foi a coleção Top 5 Criaturas Bizarras, parte 2. Conte aqui nos comentários
Qual das criaturas que você achou mais assustadora e bizarra? Tem alguma que você, mesmo com medo, gostaria de ver pessoalmente? Muito obrigado pela sua participação.